Na praça da vila, Rodrigo caminha com roupas remendadas e botas gastas. Marcelo, o prefeito arrogante, o empurra com força na frente de todos. Rodrigo cai de joelhos numa poça de lama, enquanto dezenas de pessoas riem da sua humilhação. "Volte para o seu casebre, mendigo", grita Marcelo com desprezo. "Gente como você não deveria nem pisar aqui." A multidão aplaude o prefeito, tratando Rodrigo como menos que nada. Só que Marcelo não sabe que está humilhando a pessoa errada. Aquele fazendeiro pobre esconde um segredo que vai mudar tudo completamente. O que acontece no dia seguinte deixa a cidade inteira em choque. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que ninguém merece ser julgado pela aparência, se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. A praça principal da vila estava movimentada naquela tarde de sábado. O sol batia forte nas pedras do calçamento, e o burburinho das conversas misturava-se com o som das carroças e dos cavalos. Era dia de feira, e comerciantes de toda a região haviam montado suas barracas para vender de tudo, de tecidos a ferramentas, de alimentos a utensílios domésticos. No meio de toda aquela agitação, um homem caminhava sozinho, vestindo roupas simples e desgastadas. Rodrigo Silva tinha 38 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros curvados. Suas roupas eram de tecido grosso, remendadas em alguns lugares, manchadas de terra. As botas gastas levantavam pequenas nuvens de poeira a cada passo. Seus cabelos escuros estavam um pouco longos demais, desarrumados, e a barba por fazer completava o visual de alguém que há muito tempo havia desistido de se importar com aparências. Ele carregava uma sacola de pano com alguns mantimentos que havia comprado: farinha, sal, um pouco de café. Ninguém prestava muita atenção nele. Para os moradores da vila, Rodrigo era apenas o ermitão esquisito que vivia num sítio pequeno nos arredores, cultivando o suficiente para sobreviver e nada mais. Alguns o chamavam de mendigo pelas costas, outros simplesmente o ignoravam, como se ele fosse parte invisível da paisagem. Rodrigo não se importava, ou pelo menos era o que dizia a si mesmo todos os dias nos últimos 5 anos. Mas a verdade é que cada olhar de desprezo, cada comentário maldoso murmurado em sua passagem, cada riso disfarçado, tudo isso se acumulava como peso em seu peito, já carregado de culpa e dor. Ele havia escolhido aquela vida, escolhido se afastar, se esconder, se punir. Desde o dia em que sua esposa, Marina, morreu no parto levando consigo o filho que esperavam com tanta alegria, Rodrigo havia decidido que não merecia nada além daquele isolamento. Marina havia sido sua luz. Eles se casaram jovens, cheios de sonhos e planos para o futuro. Rodrigo, então um jovem de 28 anos, havia acabado de herdar do avô uma fortuna considerável, terras que se estendiam por praticamente toda a região, propriedades comerciais no centro da vila, fazendas produtivas. Era o homem mais rico da redondeza, mas escolhia viver de forma simples ao lado de Marina, investindo os recursos em melhorias para a comunidade e em projetos sociais. O parto deveria ter sido normal. Marina estava saudável, radiante, ansiosa para conhecer o filho que carregava no ventre. Mas algo deu errado. Terrivelmente errado. Complicações inesperadas, sangramento que não parava. Um bebê que não conseguiu sobreviver. Em questão de horas, Rodrigo perdeu as 2 pessoas que mais amava no mundo. A culpa o consumiu. Ele tinha dinheiro, recursos, mas não conseguiu salvá-los. De que adiantava toda aquela riqueza se ela não pôde impedir a tragédia? Durante meses após a morte de Marina, Rodrigo viveu num estado de torpor, mal se alimentando, sem conseguir dormir direito, atormentado por pesadelos onde via o rosto pálido de sua esposa e ouvia o choro do filho que nunca conheceu. Foi então que tomou uma decisão que mudaria completamente sua vida. Chamou o doutor Augusto, seu advogado de confiança e único amigo verdadeiro, e deu instruções claras. Queria que todas as suas propriedades e negócios continuassem sendo administrados discretamente, mas ele próprio se afastaria de tudo. Viveria como um homem comum, sem ostentação, sem luxos. Era sua forma de penitência. Se não conseguiu salvar sua família, não merecia desfrutar de seu patrimônio. Doutor
Augusto tentou dissuadi-lo. Argumentou que aquilo não fazia sentido, que Marina não gostaria de vê-lo se destruindo daquela forma. Mas Rodrigo foi irredutível. Mudou-se para um pequeno sítio nos arredores da vila, uma propriedade simples que havia pertencido a um caseiro antigo, e passou a viver ali em completo isolamento, cultivando apenas o necessário para sua subsistência. Nos 5 anos que se seguiram, Rodrigo tornou-se uma figura esquecida. As pessoas que o conheceram como o herdeiro rico e generoso ou haviam se mudado da região ou simplesmente não o reconheciam mais. Para os novos moradores e para aqueles que não prestavam atenção, ele era apenas mais um fazendeiro pobre, talvez até um vagabundo que vivia às margens da sociedade. E era assim que Rodrigo queria. A dor era sua companheira constante e o isolamento, sua escolha. Até aquele sábado na praça, quando tudo começou a mudar. Rodrigo estava atravessando a praça em direção ao pequeno armazém onde costumava comprar seus mantimentos, quando uma voz alta e arrogante cortou o ar. Olhem só quem apareceu! O mendigo resolveu dar as caras. A voz pertencia a Marcelo Tavares, o prefeito da vila. Marcelo tinha 42 anos e era a personificação da arrogância e do abuso de poder. Alto, com barriga proeminente que mal conseguia esconder sob o colete bem cortado, bigode cuidadosamente aparado e cabelos oleosos penteados para trás, ele governava a cidade há 3 anos, como se fosse dono dela. Marcelo vinha de uma família de políticos corruptos e havia aprendido cedo que poder e dinheiro andavam juntos. Usava seu cargo para beneficiar empresários desonestos em troca de propinas, desviava verbas públicas e tratava os mais pobres com desprezo absoluto. Para ele, pessoas como Rodrigo, que aparentava ser pobre, eram menos que nada. Ao ouvir o comentário de Marcelo, Rodrigo sentiu o coração apertar, mas continuou caminhando, tentando ignorar. Não queria problemas. Só queria comprar seus mantimentos e voltar para casa, para seu isolamento seguro e familiar. Mas Marcelo não estava disposto a deixá-lo ir tão facilmente. Ei, tô falando com você. O prefeito caminhou rapidamente até Rodrigo e, antes que ele pudesse reagir, o empurrou com força. Rodrigo tropeçou e caiu de joelhos direto numa poça de lama que havia se formado após a chuva da noite anterior. A sacola com os mantimentos caiu ao lado dele, espalhando farinha e café pela água suja. Risadas explodiram ao redor. Dezenas de pessoas que estavam na praça pararam o que faziam para assistir à humilhação pública. Volte para o seu casebre, mendigo, gritou Marcelo, com um sorriso cruel no rosto. Gente como você não deveria nem pisar nesta praça. Está sujando o lugar. Mais risadas. Comentários maldosos começaram a surgir de todos os lados. Olha o estado dele. Coitado, nem roupa direita tem. Aposto que está aqui pedindo esmola. Deviam expulsar essa gentalha da nossa vila. Rodrigo ficou ali, ajoelhado na lama, sentindo a água fria encharcando suas calças, ouvindo as risadas que pareciam ecoar infinitamente em sua cabeça. A humilhação era como fogo queimando sua pele. Mas o que doía mais não era o orgulho ferido. Ele havia se acostumado com o desprezo. O que doía era a lembrança súbita de Marina, que sempre via o melhor nas pessoas, que acreditava na bondade humana mesmo quando confrontada com crueldade. O que ela diria se o visse agora, permitindo ser tratado daquela forma, aceitando a humilhação como se a merecesse? Foi quando Rodrigo ouviu uma voz diferente, uma voz feminina, clara e firme, cortando através das risadas. Chega, Marcelo, isso já passou dos limites. Rodrigo levantou os olhos e viu uma mulher jovem se aproximando. Ela tinha cerca de 28 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples, vestido modesto, mas limpo e bem cuidado. Seus olhos castanhos brilhavam com indignação genuína. Era Valentina, a noiva de Marcelo. Valentina vinha de uma família tradicional da região, os Monteiro, que há gerações possuíam terras e prestígio. Mas má administração e dívidas acumuladas ao longo dos anos levaram a família à ruína financeira. 3 anos atrás, quando Valentina tinha 25 anos, seus pais fizeram um acordo com Marcelo. Ela se casaria com ele em troca de ele pagar todas as dívidas da família e restaurar o nome dos Monteiro na sociedade. Valentina aceitou, não porque amasse Marcelo. Na verdade, quanto mais o conhecia,
mais percebia sua índole cruel e corrupta, mas porque não via outra opção. Era seu dever para com a família. Desde então, vivia numa espécie de prisão dourada, noiva de um homem que desprezava, mas comprometida com uma promessa que não podia quebrar. Naquele sábado, ela estava na praça comprando alguns tecidos quando presenciou a cena. Algo dentro dela se revoltou. Não podia simplesmente ficar ali vendo aquilo acontecer. Marcelo virou-se para ela surpreso e irritado. Valentina, o que você está fazendo? Volta para casa. Não vou voltar até você pedir desculpas para esse homem. O que você fez é nojento. O rosto de Marcelo ficou vermelho de raiva. Ele não estava acostumado a ser contrariado, especialmente não em público, e muito menos pela própria noiva. Você tá louca? É só um mendigo qualquer. Não vale a pena você se meter. Ele é um ser humano, Valentina retrucou, plantando-se firmemente entre Marcelo e Rodrigo. E você não tem o direito de tratá-lo dessa forma, seja prefeito ou não. Um silêncio tenso tomou conta da praça. As pessoas pararam de rir, sentindo que a situação havia tomado um rumo inesperado. Marcelo olhou ao redor, percebendo que todos os olhos estavam neles. Não podia dar um escândalo maior. Estava em ano eleitoral e precisava manter as aparências. Com um sorriso forçado e falso, ele disse em voz alta para que todos ouvissem: "Minha noiva tem um coração tão bondoso, sempre se importando com os menos afortunados." Então, abaixando a voz para que só Valentina pudesse ouvir, acrescentou com veneno: "Vamos conversar sobre isso em casa." Virou-se e saiu da praça com passadas pesadas, deixando um silêncio desconfortável para trás. As pessoas aos poucos voltaram às suas atividades, mas agora com menos entusiasmo, como se a cena que presenciaram tivesse deixado um gosto amargo. Valentina ajoelhou-se ao lado de Rodrigo, que ainda estava na lama. "O senhor está bem? Deixe-me ajudá-lo." Ela estendeu a mão, e Rodrigo, após hesitar por um momento, aceitou. Ela o ajudou a se levantar, e juntos recolheram os mantimentos espalhados, o que ainda podia ser aproveitado. "Obrigado", murmurou Rodrigo, sua voz rouca por desuso. Era raro ele falar com alguém. Não precisava ter feito isso. "Precisava sim", Valentina respondeu firmemente. "Ninguém merece ser tratado daquela forma." Ela olhou para ele, realmente olhou, e algo em seus olhos a tocou profundamente. Havia dor ali. Dor antiga e profunda, não apenas pela humilhação recente, mas por algo muito maior. Eram os olhos de alguém que havia perdido tudo. "Qual é seu nome?" perguntou ela suavemente. "Rodrigo. Rodrigo Silva." "Prazer, Rodrigo. Meu nome é Valentina." Ela sorriu, um sorriso genuíno e gentil. "Se precisar de algo, há uma pequena loja de fazendas ali na esquina. A dona é minha amiga. Ela pode lhe dar alguns mantimentos." Antes que Rodrigo pudesse responder, Valentina já havia se afastado, caminhando rapidamente em direção à sua casa. Mas ela virou-se uma última vez para olhá-lo, e seus olhos se encontraram por um breve momento. Naquele instante, algo inexplicável passou entre eles. Uma conexão sutil, quase imperceptível, mas real. Rodrigo voltou para seu sítio naquela tarde com sentimentos confusos. A humilhação ainda ardia, mas havia também algo novo. Uma pequena fagulha de algo que ele não sentia há 5 longos anos. Gratidão, talvez, ou o início de uma conexão humana que pensava ter perdido para sempre. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já viveu ou presenciou uma situação onde alguém foi humilhado publicamente por sua aparência? Como aquilo te fez sentir? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência, porque essa história está só começando e as coisas vão ficar ainda mais intensas. Valentina chegou em casa com o coração ainda acelerado. A mansão dos Monteiro, restaurada com o dinheiro de Marcelo, era imponente por fora, mas sufocante por dentro. Cada móvel fino, cada cortina de veludo, cada candelabro de cristal era uma lembrança do preço que ela pagara por salvar o nome da família. Marcelo já a esperava na sala de estar, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Assim que Valentina entrou, ele se virou para ela com fúria contida. "Como você ousa me desafiar daquela forma? Na frente de todo mundo? Como você ousa humilhar um homem daquele jeito?" Valentina retrucou, deixando a bolsa sobre uma cadeira. "Ele não fez nada para você. Estava apenas caminhando. Ele é um ninguém,
Um mendigo sujo que não deveria nem estar na nossa praça. Marcelo se aproximou dela, seu rosto a centímetros do dela. Você vai aprender a não me desafiar, Valentina. Vai aprender seu lugar. Foi quando ele agarrou seu braço com força, seus dedos cravando na pele macia. Valentina tentou se soltar, mas o aperto era forte demais. Me solta, Marcelo. Quando eu quiser, ele respondeu com frieza, apertando ainda mais. Só a soltou quando ela gritou de dor, deixando marcas vermelhas que rapidamente começaram a roxear. Valentina recuou, segurando o braço ferido, lágrimas de dor e raiva brotando em seus olhos. Você é um monstro. Sou o homem que salvou sua família da vergonha. Marcelo disse com um sorriso cruel. E você faria bem em se lembrar disso. Agora vá para seu quarto. Não quero ver sua cara pelo resto do dia. Valentina subiu as escadas correndo, trancando-se no quarto. Sentou-se na cama, segurando o braço machucado, e deixou as lágrimas finalmente caírem. Como sua vida havia chegado àquele ponto. Ela que sonhava em ser professora, em fazer diferença na vida das crianças, agora estava presa num relacionamento abusivo, pagando com sua liberdade e dignidade as dívidas de sua família. Naquela noite, Valentina mal conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a cena da praça. Mas não era a violência de Marcelo que dominava seus pensamentos. Era os olhos de Rodrigo. Aqueles olhos que carregavam uma tristeza tão profunda, tão parecida com a dela. Duas almas aprisionadas em vidas que não escolheram. No dia seguinte, domingo, Valentina acordou determinada. Colocou um vestido de manga longa para esconder o roxo no braço e, sem avisar ninguém, saiu de casa. Não tinha um destino certo em mente, apenas precisava estar longe daquela mansão sufocante. Foi caminhando sem rumo, até que seus pés a levaram para a estrada de terra que serpenteava em direção aos arredores da vila. Era uma manhã bonita, com o sol ainda suave e o ar fresco trazendo cheiro de terra molhada. Foi então que ela o viu. Rodrigo caminhava pela estrada, carregando 2 sacos pesados de mantimentos nos ombros. Ele havia ido à vila muito cedo, antes de qualquer um acordar, para evitar novas humilhações. Mesmo com o peso considerável, ele caminhava com determinação, o rosto contraído pelo esforço. Valentina não pensou 2 vezes. Havia trazido a pequena carroça de mão que costumava usar para compras, e agora correu até ele. Rodrigo, deixe-me ajudá-lo. Rodrigo se virou surpreso ao vê-la. Senhorita Valentina, o que a senhora faz aqui? Passeando, e vi que precisa de ajuda com isso. Ela apontou para os sacos pesados. Coloque na carroça. Vou ajudá-lo a levar até sua casa. Não precisa se incomodar, eu consigo. Eu insisto. O tom de Valentina não deixava espaço para argumentos. Havia algo em sua voz, uma necessidade de fazer aquilo, de ter um propósito, de ajudar alguém verdadeiramente. Rodrigo hesitou, mas havia algo na expressão dela que o fez aceitar. Colocou os sacos na carroça e juntos começaram a caminhar pela estrada de terra. No início, seguiram em silêncio, mas era um silêncio confortável, não constrangedor. Foi Valentina quem quebrou o silêncio primeiro. Aquele homem, Marcelo, ele é sempre assim? Não sei, senhora. Eu evito a vila quando posso. Ontem foi uma exceção. Você pode me chamar de Valentina. Ela sorriu timidamente. E sinto muito pelo que aconteceu. Ele não tinha o direito de tratá-lo daquela forma. Obrigado por ter me defendido. Foi corajoso da sua parte. Rodrigo olhou para ela com genuína gratidão. Mas imagino que isso tenha causado problemas com seu noivo. Valentina instintivamente levou a mão ao braço machucado, que pulsava sob o vestido. Nada que eu já não estivesse acostumada, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Rodrigo notou o gesto e a mudança em sua expressão. Ele machucou você? Por um momento, Valentina pensou em negar, em dizer que estava tudo bem. Era o que sempre fazia. Mas havia algo nos olhos de Rodrigo, compreensão sem julgamento, que a fez responder com a verdade. Sim, mas não é nada grave. Apenas um roxo. A mandíbula de Rodrigo se contraiu. Uma raiva silenciosa e fria subiu por seu peito. Isso não está certo. Muitas coisas não estão certas em nossas vidas, Valentina disse suavemente. Mas seguimos em frente porque não temos escolha. Eles continuaram caminhando até chegarem ao pequeno sítio onde Rodrigo vivia. Era uma propriedade modesta, uma casa simples de madeira, um pequeno galpão, algumas galinhas ciscando no quintal, uma horta bem cuidada.
Tudo muito limpo e organizado, mas definitivamente humilde. É aqui, Rodrigo disse, um pouco envergonhado pela simplicidade do lugar. Mas Valentina olhou ao redor com aprovação. É bonito, tranquilo. Quer entrar? Posso fazer um café. Não é muito, mas adoraria. Foi assim que Valentina entrou pela primeira vez na casa de Rodrigo. O interior era tão simples quanto o exterior. Móveis básicos, uma mesa de madeira com 2 cadeiras, uma pequena cozinha com fogão a lenha. Mas estava limpo e bem cuidado. Havia alguns livros numa prateleira improvisada, o que surpreendeu Valentina. Enquanto Rodrigo preparava o café, ela se aproximou dos livros. Machado de Assis, José de Alencar, você gosta de ler? Gostava. Rodrigo respondeu mexendo o café na panela. Faz tempo que não abro um livro. Por quê? Rodrigo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Depois que minha esposa morreu, perdi o interesse em muitas coisas. A revelação caiu como uma bomba no silêncio da pequena casa. Valentina virou-se lentamente para ele. Você era casado? Há 5 anos. A voz de Rodrigo era carregada de dor antiga. Ela morreu no parto. O bebê também não sobreviveu. Rodrigo, eu sinto muito. Não sabia. Ninguém sabe. Ninguém lembra. Ele serviu o café em 2 canecas de barro e trouxe até a mesa. Depois que ela se foi, eu me afastei de tudo. Das pessoas, da vida. Viver aqui, sozinho, era minha forma de... não sei. Punição, talvez. Valentina sentou-se à mesa segurando a caneca quente entre as mãos. Punição. Por quê? Porque tinha tudo. Dinheiro, recursos, tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas não consegui salvá-la. Não consegui salvar meu filho. Rodrigo olhou para as próprias mãos, calejadas pelo trabalho árduo. De que adianta ter tudo se não posso proteger as pessoas que amo? As lágrimas subiram aos olhos de Valentina. Ela entendia aquela dor de uma forma visceral. A dor de se sentir impotente, de ser forçado pelas circunstâncias a aceitar o inaceitável. Não foi sua culpa. Foi o que todos disseram. Mas não ajuda. A culpa continua aqui. Ele tocou o peito. Eles ficaram sentados ali, bebendo café em silêncio, 2 estranhos unidos por suas dores particulares. Foi Valentina quem falou novamente. Eu ia ser professora, sempre quis ensinar crianças, mas minha família perdeu tudo e meu pai arranjou esse casamento com Marcelo. Era a única forma de salvar nosso nome. Mas você é infeliz. Sou. A admissão saiu mais fácil do que ela esperava. Mas não tenho escolha. Meu dever é com minha família. E seu dever com você mesma? A pergunta ficou suspensa no ar. Valentina não tinha resposta para ela. Ou talvez tivesse, mas tivesse medo demais de admitir. Ela ficou ali por mais de 1 hora, conversando com Rodrigo sobre livros, sobre a vida, sobre sonhos esquecidos. Foi a conversa mais honesta que tivera em anos. E quando finalmente se despediu e voltou para casa, sentiu algo diferente em seu coração. Uma pequena chama de esperança que pensava ter morrido há muito tempo. Nos dias que se seguiram, Valentina se pegou pensando em Rodrigo constantemente. Não era só a história trágica dele que a tocava, era a gentileza genuína, a inteligência oculta sob a aparência simples, a forma como ele a tratava com respeito e atenção verdadeiros. Ela começou a encontrá-lo por acaso, na vila. Quinta-feira de manhã no pequeno mercado, sábado à tarde na feira, domingo após a missa, conversas breves que se estendiam um pouco mais a cada vez. Um café compartilhado aqui, uma caminhada ali. Rodrigo, por sua vez, sentia o coração aos poucos se abrindo novamente. Pela primeira vez em 5 anos, havia luz entrando pelas frestas da armadura que construíra ao redor de si mesmo. Valentina não tentava curá-lo ou salvá-lo. Ela apenas estava ali, compartilhando sua própria dor, criando uma conexão baseada em compreensão mútua. Mas no mundo exterior, nuvens escuras estavam se formando. Marcelo não era tolo. Percebeu as ausências de Valentina, notou a mudança em seu comportamento. E quando um dos comerciantes da vila comentou casualmente que havia visto a noiva do prefeito conversando com aquele mendigo, a fúria de Marcelo não conheceu limites. Era uma sexta-feira à noite, quando ele confrontou Valentina. Ela havia chegado em casa um pouco mais tarde que o normal, depois de passar a tarde ajudando Rodrigo na horta do sítio. Marcelo a esperava na sala de estar,
bebendo uísque, os olhos vermelhos de raiva e álcool. Onde você estava? A voz dele era baixa, perigosamente controlada. Fui à casa da minha mãe. Ela não está se sentindo bem. Mentira. Marcelo se levantou lentamente. Você estava com ele, com aquele mendigo imundo. O coração de Valentina disparou. Não sei do que você está falando. Não me trate como idiota. Marcelo jogou o copo contra a parede, onde se estilhaçou em 1000 pedaços. A cidade inteira está comentando. Minha noiva se rebaixando, conversando com aquele lixo humano. Rodrigo não é lixo. Ele é um homem bom, mais honesto e decente do que você jamais será. Foi um erro. Valentina percebeu no mesmo instante em que as palavras saíram de sua boca. A expressão de Marcelo se transformou em algo animalesco. Ele atravessou a sala em 2 passadas e a agarrou pelo pescoço, empurrando-a contra a parede. Você não vale nada sem mim. Ele cuspiu, o rosto a centímetros do dela. Sua família não vale nada. Eu os salvei da miséria. E você vai me respeitar, entendeu? Valentina não conseguia respirar. As mãos de Marcelo apertavam seu pescoço, cortando o ar. Por um momento, ela realmente achou que ele fosse matá-la. Mas então, com um empurrão violento, ele a soltou. Ela caiu no chão, tossindo, lutando para recuperar o fôlego. Você nunca mais vai falar com aquele mendigo? Marcelo ordenou parado sobre ela. Nunca mais vai sair desta casa sem minha permissão. Acabou sua liberdade, Valentina. Você é minha. Ele saiu da sala batendo a porta com tanta força que o barulho ecoou pela mansão inteira. Valentina ficou ali no chão, tremendo, lágrimas correndo silenciosamente pelo rosto. Pela primeira vez, ela teve certeza absoluta de uma coisa. Se ficasse ali, Marcelo eventualmente a mataria. Talvez não fisicamente, mas acabaria com qualquer centelha de vida que ainda existisse dentro dela. Aquela noite, Valentina não dormiu. Ficou acordada, pensando, planejando. Quando o relógio marcou 3 da madrugada e ela teve certeza de que Marcelo estava dormindo profundamente em seu quarto, eles não dormiam juntos há meses, pegou uma pequena mala, colocou algumas roupas e o pouco dinheiro que tinha escondido. Deixou uma nota curta sobre a mesa. Não posso mais viver assim. Não me procure. Vê. E então saiu pela porta da frente, entrando na noite fria e silenciosa. Não tinha plano. Não sabia para onde ir. Seus pais não a aceitariam de volta. O casamento com Marcelo era sagrado demais para a família. Amigos? Não tinha verdadeiros amigos. Todos na vila tinham medo de contrariar o prefeito. Havia apenas um lugar, uma pessoa que talvez entendesse, que talvez não a julgasse. Valentina caminhou pela vila deserta, suas botas fazendo eco nas ruas de pedra. Passou pela praça onde Rodrigo havia sido humilhado, passou pelas casas escuras onde famílias dormiam tranquilas. Seguiu pela estrada de terra que levava aos arredores, guiada apenas pela lua cheia que iluminava o caminho. Chegou ao sítio de Rodrigo quando o céu começava a clarear com os primeiros sinais do amanhecer. Bateu na porta de madeira, o coração martelando no peito, as mãos tremendo. Por um momento pensou que ele não atenderia, que havia cometido um erro terrível. Então a porta se abriu. Rodrigo apareceu, ainda sonolento, vestindo apenas uma calça de tecido grosso e uma camisa aberta. Mas seus olhos despertaram imediatamente quando viu Valentina ali, pálida, tremendo, com marcas roxas visíveis no pescoço. Meu Deus, Valentina, o que aconteceu? Desculpa, eu não tinha para onde ir. As palavras falharam e ela começou a chorar. Todo o terror e tensão da noite finalmente quebrando suas defesas. Rodrigo não disse nada, apenas a puxou para dentro e fechou a porta. Guiou-a até a cadeira na cozinha e acendeu o lampião a óleo. A luz suave, ele pode ver melhor o estrago. As marcas de dedos no pescoço dela, os olhos vermelhos e inchados, o tremor que sacudia todo o seu corpo. Ele fez isso com você? Valentina assentiu, incapaz de falar. Rodrigo fechou os punhos com força, a raiva queimando em suas veias. Mas manteve a voz calma, controlada. Você está segura agora. Ele não vai mais tocar em você. Não tenho para onde ir. Minha família não vai me aceitar de volta. Eu quebrei um compromisso, desonrei. Você não desonrou nada. Salvou sua própria vida. Rodrigo ajoelhou-se na frente dela, pegando suas mãos frias entre as dele. Fica aqui, pelo tempo que precisar. Mas as pessoas vão falar.
Vão dizer coisas horríveis. Deixa falarem. Pela primeira vez em 5 anos, Rodrigo sentiu um propósito real, urgente. Não era sobre sua dor mais, era sobre proteger alguém. Você precisa de um lugar seguro, e eu tenho um lugar. Simples, mas seguro. Valentina olhou para ele através das lágrimas. Por que está fazendo isso? Porque sei o que é perder tudo. Sei o que é se sentir completamente sozinho. Rodrigo apertou suas mãos. E porque você foi a primeira pessoa em 5 anos que me tratou como um ser humano. Me deu dignidade quando todo mundo me via como lixo. Ela desabou em seus braços, chorando toda a dor, o medo, o alívio de finalmente estar em um lugar onde não precisava ter medo. Rodrigo a segurou, como alguém segura algo infinitamente precioso e frágil. Quando Valentina finalmente conseguiu se acalmar, Rodrigo lhe preparou um chá quente e cuidou das marcas em seu pescoço com compressas de ervas medicinais que cultivava na horta. Eles conversaram até o sol nascer completamente, ela contando os anos de abuso emocional e psicológico, ele compartilhando mais sobre Marina e o filho perdido. Foi uma noite de absoluta honestidade, e quando o primeiro raio de sol entrou pela janela da cozinha, iluminando aquele espaço simples, os dois perceberam que algo fundamental havia mudado. Não eram mais apenas dois estranhos unidos pela dor. Eram duas almas que haviam se encontrado na escuridão e decidido juntas caminhar em direção à luz. Nos dias que se seguiram, Rodrigo ajudou Valentina a encontrar um pequeno quarto para alugar na vila. Era modesto, mas era dela. Secretamente, ele pediu a doutor Augusto para pagar o aluguel de forma anônima, usando uma conta que não pudesse ser rastreada. Valentina nunca soube. Acreditava que a proprietária havia aceitado o pouco que ela conseguiu juntar. Com a ajuda de algumas conhecidas que não tinham medo de desafiar Marcelo, Valentina conseguiu um emprego como professora substituta na escola local. Era temporário, mas finalmente ela estava fazendo o que sempre sonhara. E mais do que isso, pela primeira vez em sua vida adulta, estava tomando suas próprias decisões, construindo sua própria vida. Rodrigo a buscava após as aulas toda sexta-feira. Eles caminhavam juntos até o sítio, onde ela o ajudava na horta e nos pequenos reparos. Cozinhavam juntos, conversavam por horas, compartilhavam silêncios confortáveis. A proximidade entre eles crescia naturalmente, organicamente. Foi numa tarde de domingo, depois de uma tempestade forte que tinha passado na noite anterior, que tudo mudou. Eles estavam consertando o telhado do galpão. Algumas telhas tinham voado com o vento. Valentina segurava a escada enquanto Rodrigo subia para fazer o reparo. "Cuidado", ela disse preocupada. "Não sobe muito." "Tá tranquilo, já fiz isso 1000 vezes." Mas então ele escorregou, a bota perdendo apoio na madeira molhada. Valentina gritou, largando tudo para tentar segurar a escada, mas era tarde. Rodrigo caiu, batendo o ombro contra o chão. Ela correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. "Está bem? Quebrou alguma coisa?" Rodrigo gemeu, mas conseguiu sentar. Só machucou, nada quebrado. Mas quando tentou se levantar, cambaleou, ainda tonto com o impacto. Valentina o segurou, ajudando-o a entrar na casa. Fez com que ele sentasse na cama estreita do quarto, o único cômodo onde realmente vivia, e trouxe água fresca do poço. "Fica quieto, vou fazer compressa." Enquanto ela cuidava do ferimento, aplicando pomadas e fazendo curativos, Rodrigo a observava. A forma gentil como suas mãos trabalhavam, o cuidado genuíno em seus olhos, a proximidade de seu corpo. Ele podia sentir o cheiro suave de seu cabelo, flores silvestres e sabão simples. "Obrigado", ele murmurou. "Pelo quê?" "Por estar aqui. Por se importar." Valentina parou o que estava fazendo e olhou para ele. Seus rostos estavam muito próximos. "Como não me importaria? Você mudou minha vida, Rodrigo. Você mudou a minha também." Ele levantou a mão boa e, hesitante, tocou o rosto dela. "Há 5 anos eu estava morto por dentro. Você me trouxe de volta à vida." O coração de Valentina acelerou. Havia algo no ar, uma tensão diferente, elétrica. "Rodrigo, posso te beijar?" Sua voz era um sussurro rouco. Ela não respondeu com palavras. Apenas fechou a distância entre eles, seus lábios encontrando os dele num beijo que era ao mesmo tempo doce e desesperado.
Um beijo de duas pessoas que haviam sobrevivido ao pior e finalmente encontrado algo belo e real. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu te amo, Rodrigo disse, as palavras saindo antes que pudesse parar. Sei que é cedo demais, sei que talvez você não sinta o mesmo. Eu sinto. Valentina sorriu através das lágrimas que começavam a cair. Eu te amo também. Mas o mundo exterior não havia parado. E Marcelo Tavares não era homem de aceitar derrota. Agora, me fala sinceramente, você acredita que o amor verdadeiro pode curar feridas profundas? Ou o passado sempre volta para nos assombrar? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você acha, porque a partir de agora a história vai tomar um rumo que você não está esperando. Marcelo havia passado as últimas semanas construindo sua vingança com a paciência de uma cobra, esperando o momento certo para dar o bote. A notícia de que Valentina havia fugido e estava vivendo sozinha, trabalhando como professora, o deixava fora de si. Mas o que o enfurecia mesmo era saber que ela estava frequentando o sítio daquele mendigo. Para um homem como Marcelo, poder e controle eram tudo. E Valentina havia desafiado ambos. Ela precisava aprender uma lição. E esse Rodrigo Silva também precisava aprender que não se roubava a noiva do prefeito. Marcelo começou devagar, usando sua influência política. Primeiro, falou com o dono do prédio onde Valentina alugava o quarto, pressionando-o a expulsá-la. Quando isso não funcionou, Dr. Augusto havia pago 6 meses adiantados em nome de um benfeitor anônimo. Ele mudou de tática. Foi até o diretor da escola e ameaçou cortar verbas municipais se continuassem empregando uma mulher de reputação duvidosa que abandonou seu noivo. O diretor, um homem fraco e que dependia das verbas públicas, não teve escolha. Valentina foi demitida na sexta-feira sem aviso prévio, sem explicação satisfatória. Mas Marcelo não parou aí. Começou a espalhar rumores pela vila. Rumores horríveis sobre Valentina e Rodrigo. Dizia que ela era uma prostituta, que ele era um criminoso foragido, que estavam envolvidos em práticas imorais. As fofocas se espalharam como fogo em mato seco. Logo, quando Valentina caminhava pela vila, as pessoas desviavam o olhar. Comerciantes se recusavam a vender para ela. Mulheres puxavam seus filhos para longe quando ela passava. Ela havia se tornado pária social. Tudo isso culminou numa reunião pública na Câmara Municipal, convocada por Marcelo. O tema oficial era questões morais e decência pública, mas todos sabiam que era uma armadilha para Valentina. Rodrigo tentou dissuadi-la de ir. É uma emboscada. Ele vai te humilhar. Se eu não for, ele vence. Vou com a cabeça erguida e vou me defender. A determinação em sua voz não deixava espaço para argumentos. Você vem comigo? Sempre. A Câmara estava lotada. Marcelo havia se certificado de que meia vila estivesse presente. Ele ocupava a cadeira principal, parecendo um rei em seu trono. Quando Valentina e Rodrigo entraram, um murmúrio percorreu a sala. Ah, a convidada de honra chegou, Marcelo disse com um sorriso venenoso. E trouxe seu companheiro. Vim responder às acusações que você está espalhando, Valentina disse, a voz firme apesar do coração acelerado. Acusações? Não. Apenas preocupações legítimas sobre a moral da nossa comunidade. Marcelo se levantou, começando a caminhar ao redor dela como um predador. Uma mulher que abandona seu noivo sem motivo, que passa noites sozinha com um homem estranho, que se comporta de forma inadequada. Eu o abandonei porque você é um homem violento e abusivo. Valentina finalmente gritou, surpreendendo a todos. Porque você me batia, me ameaçava, me tratava como propriedade sua. Gaspes de choque encheram a sala. Marcelo parou, seu rosto ficando vermelho. São mentiras. Essa mulher está difamando o nome do prefeito. Não são mentiras. Valentina puxou a manga do vestido, revelando as cicatrizes antigas de machucados que haviam ficado. Isso é o que você fez comigo. E tem mais, muito mais. Ela está histérica. Marcelo olhou para a plateia, tentando reconquistar o controle. Todos sabem que mulheres histéricas dizem qualquer coisa quando são contrariadas. Então eu também devo estar histérico. Uma voz grave e firme cortou o ar. Era Rodrigo dando um passo à frente. Porque eu vi as marcas frescas em seu pescoço na noite que ela apareceu na minha porta, fugindo de você. Vi o terror em seus olhos.
E quem é você para falar qualquer coisa? Marcelo riu com escárnio. Um mendigo, um ninguém que vive num casebre caindo aos pedaços. Por que alguém acreditaria em você? Foi nesse momento que Rodrigo tomou a decisão que mudaria tudo. Havia guardado seu segredo por 5 anos, mas não podia mais. Não quando Valentina estava sendo destruída publicamente. Não quando a injustiça estava acontecendo bem na frente dele. Por quê? Rodrigo disse, sua voz ecoando pela câmara silenciosa. Eu sou o dono dessa terra, dessa câmara, de 70% desta cidade. O silêncio que seguiu foi absoluto. Todos olhavam para ele como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Marcelo começou a rir, uma risada forçada, nervosa. O quê? Agora o mendigo está delirando também? Rodrigo virou-se para a porta. Doutor, Augusto, pode entrar, por favor. A porta da câmara se abriu e entrou um homem de 50 anos, vestindo terno impecável, carregando uma pasta de couro. Era Dr. Augusto, advogado mais respeitado da região. Ele caminhou até Rodrigo e cumprimentou-o com um aceno respeitoso. Senhor Silva, trouxe todos os documentos que pediu. O murmúrio na sala se intensificou. Senhor Silva, Marcelo havia parado de rir, uma expressão de confusão e crescente preocupação tomando seu rosto. Doutor, Augusto, Rodrigo disse, sua voz calma, mas com uma autoridade que ninguém nunca havia ouvido antes. Por favor, explique aos presentes qual é a minha posição legal em relação às propriedades desta cidade. Dr. Augusto abriu a pasta e começou a ler de documentos oficiais, todos devidamente registrados e legalizados. Rodrigo Silva é herdeiro único de Antônio Silva, que em vida acumulou um extenso patrimônio incluindo a fazenda principal que se estende por 500 hectares ao norte da cidade, o prédio onde funciona a prefeitura, arrendado ao município por contrato de 20 anos, 15 estabelecimentos comerciais no centro da vila, incluindo o armazém principal, a farmácia e o banco local, a maior parte das terras agrícolas produtivas da região e diversos outros imóveis residenciais e comerciais, totalizando aproximadamente 70% de todas as propriedades comerciais e 40% das propriedades residenciais da cidade. A cada item listado, os rostos na sala ficavam mais pálidos. Marcelo havia se sentado novamente, o rosto branco como giz. Rodrigo Silva, o mendigo, o homem que ele havia humilhado publicamente e empurrado na lama, era, na verdade, impossível. Marcelo sussurrou. Isso é uma farsa, algum tipo de golpe. Todos os documentos estão aqui, doutor. Augusto continuou, mostrando papéis oficiais com carimbos e assinaturas reconhecidas. Rodrigo Silva herdou esse patrimônio de seu avô há 8 anos. Depois da morte de sua esposa, há 5 anos, ele me instruiu a administrar tudo discretamente, enquanto escolhia viver de forma simples. Mas ele sempre foi o legítimo proprietário. Rodrigo olhou ao redor da sala, vendo o choque e a descrença, o constrangimento crescente nos rostos das mesmas pessoas que haviam rido dele, desprezado, tratado como lixo. Eu escolhi viver de forma humilde como penitência pela perda que sofri, mas isso não deu a ninguém o direito de me tratar com desprezo, e certamente não deu a você, ele olhou diretamente para Marcelo, o direito de abusar da mulher que afirma amar. Senhor Silva, doutor, Augusto disse, entregando-lhe outro conjunto de documentos. Como discutimos, também trouxe a documentação referente às violações contratuais que identificamos. Rodrigo pegou os papéis e começou a ler em voz alta. Contrato de arrendamento do prédio da prefeitura, cláusula 15. O uso da propriedade deve ser exclusivamente para fins administrativos públicos, sem envolvimento em atividades de corrupção ou abuso de poder. Qualquer violação dá ao proprietário o direito de rescindir o contrato imediatamente. Marcelo se levantou bruscamente. Você não pode fazer isso. Eu sou o prefeito. Você é o prefeito que usa a propriedade arrendada por mim, Rodrigo corrigiu. E tenho aqui. Ele pegou outro documento. Provas de desvio de verbas públicas, uso de influência política para benefício pessoal e múltiplas denúncias de abuso de poder. Vou rescindir seu contrato de arrendamento e vou encaminhar todas essas provas ao Ministério Público. O rosto de Marcelo estava agora vermelho de raiva e pânico. Você não tem provas de nada. Tenho sim. Rodrigo acenou para Dr. Augusto,
que começou a distribuir cópias de documentos para os vereadores presentes. Durante os últimos 3 anos, discretamente, coletei evidências de todas as suas atividades ilegais. Subornos, desvios, ameaças, tudo documentado. A Câmara explodiu em conversas agitadas. Vereadores liam os documentos com expressões cada vez mais sérias. Marcelo olhava ao redor desesperado, procurando aliados, mas todos evitavam seu olhar. Além disso, Rodrigo continuou, sua voz cortando através do caos, estou rescindindo os contratos de arrendamento de todos os empresários que apoiaram suas atividades corruptas e que participaram da humilhação pública de cidadãos honestos. Vários homens na plateia se levantaram, protestando, mas Rodrigo permaneceu firme. Vocês têm 30 dias para desocupar as propriedades. Vou oferecê-las a novos comerciantes, pessoas honestas que contribuam positivamente para a nossa comunidade. Marcelo estava destruído, seu mundo desmoronando ao redor dele. Tentou uma última cartada. Valentina, amor, não deixa ele fazer isso. Volta para mim, volta para casa e eu esqueço tudo isso. Valentina, que havia ficado em silêncio absorvendo tudo aquilo, finalmente falou. Sua voz era clara, forte, sem medo. Eu não sou sua propriedade, Marcelo. Nunca fui. E nunca mais vou deixar você ou qualquer outro homem me tratar como se fosse. Ela caminhou até Rodrigo e pegou sua mão. O gesto era simples, mas poderoso. Uma declaração pública de onde estava sua lealdade, seu coração. Marcelo olhou para os dois, depois para a sala onde não tinha mais aliados, onde seu poder havia evaporado em questão de minutos. Sem dizer mais nada, ele saiu da câmara, batendo a porta com força. Era o som de um império construído sobre arrogância e corrupção, finalmente desmoronando. Nas semanas que se seguiram, mudanças dramáticas varreram a cidade. Marcelo foi formalmente investigado e afastado do cargo de prefeito. Descobriu-se que ele havia desviado quantias significativas de dinheiro público. Processo criminal foi aberto e ele enfrentou acusações sérias que resultariam em anos de prisão. A mansão onde morava. Descobriu-se que estava construída em terra que Marcelo havia comprado por preço irrisório usando intimidação. Terra que, na verdade, pertencia a Rodrigo. O contrato foi anulado e Marcelo foi forçado a desocupar. Os empresários corruptos que o apoiaram tiveram destino similar. Perderam seus estabelecimentos e tiveram que responder por suas próprias irregularidades fiscais e legais. Rodrigo, agora revelado como o homem mais rico da região, não usou sua riqueza para ostentação. Em vez disso, iniciou uma série de projetos sociais. Construiu uma nova escola, moderna, equipada com biblioteca completa, onde Valentina foi contratada como diretora. Ele reformou o hospital local, criou um centro comunitário, estabeleceu cooperativas agrícolas para ajudar pequenos fazendeiros. A cidade que havia rido dele, desprezado, agora via os benefícios de ter alguém que genuinamente se importava com o bem-estar coletivo. Valentina floresceu em seu novo papel. Como diretora, ela implementou programas inovadores, trouxe novos professores, criou bolsas de estudo para crianças carentes. Era tudo o que ela sempre sonhara fazer. Seu relacionamento com Rodrigo se aprofundou. Ele reformou o sítio, não transformando-o em mansão, mas fazendo melhorias que o tornaram confortável e acolhedor. Manteve a simplicidade que escolhera, mas agora ela vinha de paz interior, não de autopunição. 6 meses após os eventos na Câmara, numa tarde suave de primavera, Rodrigo levou Valentina até um lugar especial na fazenda, uma colina com vista para todo o vale. Ali, sob uma árvore antiga que sua avó havia plantado décadas atrás, ele se ajoelhou. Eu estava morto por dentro, ele disse, segurando as mãos dela. Vivia, mas não sentia. Você me trouxe de volta à vida, me ensinou que era possível sentir alegria novamente, amar novamente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Valentina enquanto ela ouvia. Sei que carreguei dor por muito tempo. Sei que ainda carrego cicatrizes. Mas você me mostrou que cicatrizes são sinais de que sobrevivemos, não que somos quebrados. Ele pegou uma pequena caixa do bolso. Valentina, você me aceita? Casa comigo? Sim, ela sussurrou, depois mais alto. Sim, 1000 vezes sim. O anel que ele colocou em seu dedo era simples. Uma banda de ouro com uma pequena pedra azul. Havia pertencido a Marina.
e Rodrigo tinha certeza de que ela aprovaria. Não era um fim à memória dela, mas uma forma de honrá-la continuando a viver plenamente. O casamento foi realizado 2 meses depois, numa cerimônia íntima no próprio sítio. Não houve ostentação ou luxo excessivo, apenas amigos verdadeiros, pessoas que aprenderam a valorizar a substância sobre a aparência. Dr. Augusto foi o padrinho. A proprietária do quarto que Valentina alugara, uma viúva gentil que havia se tornado amiga verdadeira, foi madrinha. As crianças da escola que Valentina dirigia cantaram, enchendo o ar com melodias alegres. Sob o mesmo céu que testemunhara tanto sofrimento, Rodrigo e Valentina se casaram. E quando se beijaram, selando suas promessas, havia algo perfeito naquele momento. 2 almas que haviam sido quebradas, que haviam sobrevivido a perdas devastadoras e abuso cruel, finalmente encontrando paz e amor verdadeiro uma na outra. A vida seguiu seu curso natural. Valentina engravidou 6 meses após o casamento. Rodrigo, ao descobrir, sentiu um misto de alegria imensa e medo profundo. As memórias de Marina ainda estavam ali. O trauma da perda. Valentina percebeu sua hesitação e, numa noite, segurou seu rosto entre as mãos. Eu sei que você tem medo, mas não vou a lugar nenhum. Vamos passar por isso juntos. E tudo vai dar certo. Rodrigo passou a gravidez inteira sendo superprotetor, insistindo nos melhores médicos, nos cuidados mais completos, mas também aprendendo a confiar, a ter fé. Quando chegou o momento do parto, ele estava ao lado dela, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento. E quando o choro forte e saudável do bebê encheu a sala, Rodrigo chorou. Chorou pela alegria do presente, pela dor do passado, pela graça de uma segunda chance. Era um menino. Eles o chamaram de Gabriel, o nome que Marina e ele haviam escolhido para o filho que perderam. Era uma forma de honrar aquela memória enquanto celebravam a nova vida. Antes de deixar o hospital, Rodrigo fez algo que não fazia há 5 anos. Visitou o túmulo de Marina e seu primeiro filho. Segurou Gabriel no colo enquanto ficava diante das lápides simples. Marina, ele disse suavemente, eu nunca vou te esquecer. Você sempre vai ser parte de quem eu sou. Mas aprendi que honrar sua memória não significa parar de viver. Significa viver plenamente, amar completamente, como você me ensinou. Ele olhou para o bebê dormindo tranquilamente em seus braços. Encontrei alguém especial. Ela me salvou de mim mesmo. E temos um filho agora. Ele leva o nome que escolhemos juntos. E vou contar histórias sobre você para ele quando crescer. Sobre sua bondade, sua alegria, seu amor. Uma brisa suave soprou, balançando as flores que Rodrigo havia trazido. Ele escolheu acreditar que era Marina dizendo que estava tudo bem, que ela a aprovava, que ele tinha permissão para ser feliz. Os anos seguintes foram de construção. Rodrigo expandiu seus projetos sociais, transformou a fazenda principal num centro educacional agrícola, onde jovens da região podiam aprender técnicas modernas e sustentáveis. Valentina fez da escola um modelo de excelência, com alunos conquistando prêmios e reconhecimento estadual. Gabriel cresceu num lar cheio de amor, cercado por pais que entendiam o valor da gentileza, da justiça e da compaixão. Quando tinha 5 anos e perguntou por que o pai era tão gentil com todos, mesmo com aqueles que não tinham dinheiro, Rodrigo se ajoelhou ao nível dele. Porque eu sei como é ser tratado mal sem motivo. Sei o que é ser julgado pela aparência. E aprendi que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que você tem, mas no bem que você faz com ele. A vila que havia rido de Rodrigo, que o desprezou e humilhou, agora o respeitava genuinamente. Não pelo dinheiro ou poder, mas porque ele usava ambos para melhorar vidas. Escolas, hospitais, cooperativas, programas sociais, tudo financiado e gerenciado de forma transparente e eficiente. E Valentina, a mulher que havia sido considerada pária social, que quase foi destruída por um homem abusivo, tornou-se um símbolo de força e resiliência. Ela falava abertamente sobre sua experiência com abuso doméstico, criou grupos de apoio para outras mulheres em situações similares, lutou por leis mais rígidas de proteção. Certa tarde, 10 anos após aquele dia fatídico na praça onde tudo começou, Rodrigo e Valentina caminhavam pela vila de mãos dadas. Gabriel corria à frente, brincando com outras crianças.
A praça estava movimentada, mas agora o movimento era diferente. Era vivo, alegre, próspero. Um homem mais velho se aproximou deles, tirando o chapéu com respeito. Senhor Silva, Dona Valentina, só queria agradecer pelo empréstimo que permitiu expandir minha oficina. Já estou conseguindo contratar mais 2 funcionários. Fico feliz em ajudar, seu João. Rodrigo sorriu. Negócios honestos merecem prosperar. Depois que o homem se afastou, Valentina apertou a mão de Rodrigo. Sabe do que mais me orgulho? Do quê? De que você não deixou a crueldade que sofreu te tornar cruel. Poderia ter usado seu poder para a vingança, para destruir todos que te humilharam, mas escolheu erguer, construir, curar. Rodrigo parou e olhou para ela, aquela mulher incrível que havia tirado seu coração da escuridão. Aprendi com a pessoa certa. Você me mostrou que força verdadeira não é sobre poder sobre os outros, é sobre ter coragem de ser gentil num mundo cruel. Eles se beijaram ali no meio da praça, enquanto o sol se punha pintando o céu de dourado e rosa. Não se importavam com quem via, não tinham mais nada a provar. À noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Rodrigo e Valentina sentaram-se na varanda do sítio reformado. O céu estava claro, estrelas brilhando intensamente. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. Você ainda pensa nela? Valentina perguntou suavemente. Em Marina? Às vezes, Rodrigo admitiu, mas não com dor como antes, com gratidão pelo tempo que tivemos, pelas lições que aprendi, e com paz, sabendo que ela gostaria de me ver feliz agora. Acho que ela ficaria orgulhosa do homem que você se tornou. Espero que sim. Ele beijou o topo da cabeça dela. E você? Ainda tem pesadelos sobre Marcelo? Valentina pensou por um momento. Marcelo havia cumprido 5 anos de prisão e havia se mudado da região após ser solto. Às vezes, ela ouvia notícias dele. Aparentemente havia mudado, trabalhava humildemente numa cidade distante. Ela esperava que fosse verdade. Não mais. Eu o perdoei, sabe? Não pelo que ele fez, mas por mim mesma, para não carregar mais aquele peso. Você é muito mais forte do que imagina. Nós somos mais fortes, ela corrigiu. Juntos. E era verdade. Separados, eram 2 pessoas quebradas com passados dolorosos. Mas juntos eram algo inteiro, completo, resiliente. Haviam transformado dor em propósito, tragédia em triunfo, humilhação em humildade genuína. A história do fazendeiro solitário que foi humilhado e revelou ser o homem mais rico da cidade tornou-se lenda local. Mas a verdadeira lição não estava na reviravolta dramática ou na justiça feita aos antagonistas. A verdadeira lição estava em 2 pessoas que se recusaram a deixar que suas feridas os definissem, que escolheram curar em vez de criar mais dor, que usaram privilégio e recursos não para elevar-se acima dos outros, mas para elevar os outros junto com eles. Era a história de segundas chances, para amar novamente após perda devastadora, para reconstruir vida após abuso, para encontrar propósito novamente após desespero. E enquanto as estrelas brilhavam sobre aquele sítio que testemunhou tanto sofrimento e tanta cura, Rodrigo e Valentina sabiam uma verdade fundamental. A verdadeira riqueza nunca esteve no dinheiro. Estava ali, naquele momento, na mão entrelaçada no filho dormindo dentro de casa, na comunidade que construíram juntos, no amor que sobreviveu a tudo. Eles haviam sido quebrados, humilhados, quase destruídos, mas se recusaram a permanecer caídos. Levantaram-se, reconstruíram-se e no processo ajudaram outros a fazer o mesmo. E isso, mais do que qualquer propriedade ou conta bancária, era o que tornava suas vidas verdadeiramente ricas.